Olá, eu sou o Victor Fontana e os evangélicos deviam todos morrer a tiro de fuzil? É isso mesmo? Bom, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, deixe seu like, seu comentário, também vá lá no meu Twitter, no meu Instagram, onde o diálogo com vocês acontece. E hoje é dia de polêmica, hoje a gente vai falar desse conflito aí entre mídia, jornalismo e os evangélicos e os crentes e o preconceito que envolve isso daí. Polêmica é um negócio que, assim, alimenta o YouTube. De vez em quando eu trato delas, mas só quando eu acho que a gente pode adicionar alguma coisa para o debate. Então vamos falar um pouco dessa coisa do jornalismo, da rivalidade com os evangélicos hoje. Eu me sinto à vontade para falar, ou talvez eu me sinta na linha de fogo para falar, porque eu sou jornalista e evangélico, né? E eu espero que você fique até o fim do vídeo, porque eu prometo que no fim do vídeo tem uma novidade bacana para você conhecer, tá certo? Aqui do canal. Então fica até o fim do vídeo que eu acho que você vai gostar da novidade que tem lá no final. Muito bem. Por que a gente está falando desse negócio de jornalistas e evangélicos? O que motivou esse vídeo? O que fez com que a gente tivesse que falar disso? E por que a minha entrada assim tão impactante sobre evangélicos na mira de fuzil? Por causa de um tweet de um professor da Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Jornalismo da UF, né, uma das principais universidades do Rio de Janeiro. Veja o que diz Pedro Aguiar, professor de jornalismo da UF. Claro que prefiro paz, mas nesse contexto concreto da Bolívia, torço ferrenhamente para que forças da resistência peguem em armas e matem a tiros os fascistas e evangélicos que tentam destruir o país. Fascistas não têm direito à vida. Ele não fala que evangélicos não têm direito à vida, mas ele fala que fascistas não têm direito à vida. Prefiro a paz. Mas nesse contexto, espero que matem todos. É basicamente o que o Pedro Aguiar falou aqui. Deixar um pouquinho de contexto, ele está falando dos evangélicos da Bolívia, que em grande medida parte da igreja evangélica na Bolívia ajudou na queda do Evo Morales. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais da frente no vídeo. Não é um vídeo sobre política nem sobre o Evo, mas sobre jornalismo e evangélicos e um pouco do que eu mesmo vivi em algumas redações e na faculdade de jornalismo e como que a gente pode, quem sabe, encontrar uma via melhor de diálogo nesse sentido, né? Mas o Pedro Aguiar falou isso daí, né? Depois disso ele sofreu uma grande represália, a conta dele no Twitter já nem existe mais, pelo que eu pude averiguar, talvez volte a existir daqui a pouco, não sei, mas a conta dele no Twitter você procura já nem tem mais, tamanho o entrevero que deu essa declaração, que não é para menos também, né? O cara fala uma barbaridade desse tipo, isso aqui é uma barbaridade, né? O cara fala uma barbaridade desse tipo, é natural que haja uma reação grande a isso, e claro que nenhuma reação violenta ou deselegante eu vou apoiar, né? Tem gente que acha que pode fazer uma reação deselegante dependendo do que sofre. Eu opto sempre pela classe, né? Mas isso é uma coisa minha. Mas, de qualquer maneira, eu acho que reações deselegantes a isso também não contribuem muito para a vida do evangélico nem para a vida dos jornalistas. Então, né, muito bem, eu acho que não é o caso e, assim, enfim, querem que a UF mande o cara embora, não sei qual vai ser o desfecho dessa história. O que a gente sabe é que tem o tweet, é um tweet preconceituoso, e será que esse preconceito domina o jornalismo? Porque eu sei que os evangélicos se sentem muito mal com o tratamento dado aos crentes na grande mídia de maneira geral. Seja nas novelas da Globo, que não tem nada a ver com jornalismo, é a dramaturgia, é o pessoal do entretenimento. Na Globo isso é bem separado, as duas coisas e tal. Mas seja nas novelas da Globo, seja em outras novelas, seja nos departamentos de jornalismo das televisões, jornais, etc. Eu, sendo jornalista, fiz faculdade de jornalismo, trabalhei em algumas redações grandes de grandes veículos, senti isso na pele quando trabalhei, quando estudei, né? Cara, senti, né? Senti. E nem sempre isso teve a ver com a esquerda, como é o caso desse tweet, né? Essa tweetada aqui é uma tweetada porque o cara defendia o Evo Morales. Ponto.
né? Mas nem sempre isso esteve relacionado a questões de esquerda, né? E eu vou deixar isso assim um pouco mais evidente daqui a pouco, mas assim, quando eu estava na faculdade de jornalismo, teve uma vez uma moça, né, uma colega de sala, que me falou a seguinte coisa: você não pode ser evangélico e ser jornalista. E na ingenuidade dela de estudante de jornalismo, achando que estava abafando, assim, nossa, assim, experiência, de toda a sua experiência com 21 anos de idade, você não pode ser evangélico e ser jornalista, porque se eventualmente o seu editor pedir para você escrever alguma coisa contra Jesus, você vai ter que escrever, e você tem um viés religioso que vai te impedir de ser imparcial, né? E aí eu fiquei me perguntando, e o viés agnóstico dela? E o viés católico de quase todos os nossos colegas que são católicos? Como é que fica? Eu, que sou evangélico, não posso trabalhar no jornalismo, né? Os outros que professam alguma outra religião, se o cara for espírita, se o cara for católico, se o cara for agnóstico, se ele for ateu, tudo bem. Agora, evangélico, esse não pode trabalhar no jornalismo. Então, assim, já aconteceu comigo. E assim, me entristece um pouco ver que algumas pessoas passam por essas situações e talvez não tenham o mesmo tipo de casca, de desenvoltura, ou mesmo de assim, saber deixar isso pra lá para conseguir atravessar essas situações. E aí fico, assim, não quero menosprezar o que cada um sofre no seu contexto, mas às vezes vira um mimimi que também não ajuda muito. Mas sim, eu sofri isso no jornalismo, na faculdade. Depois na redação houve algumas oportunidades em que o fato de eu ser evangélico atrapalhava em algumas coisas. Agora, isso tem muito mais a ver, no meu entender, na minha experiência, daquilo que eu passei com as pessoas, com a falta de compreensão por parte da maioria dos brasileiros sobre o que é ser evangélico. E para você que é esquerdista e está assistindo esse vídeo até agora, ser evangélico no Brasil hoje ainda é ser uma minoria, né? Quando eu estava na faculdade de jornalismo, uns 15 anos atrás, não cheguei a tudo isso, vai. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, uns 10 anos atrás, né? 10, 12, 13 anos atrás, aí sim, né? Era mais minoria ainda, né? Houve momentos na minha sala que eu era o único evangélico, né? Mas tem a ver com a falta de compreensão do brasileiro em geral, com o que é o fenômeno evangélico, com o que é ser evangélico, a diferença que existe entre um pentecostal e um protestante. As pessoas não sabem essas coisas, né? Que o neopentecostal da televisão é totalmente diferente da realidade de igreja que você tem na sua comunidade local, né? As pessoas não sabem essas coisas, e uma parte do preconceito vem muito mais desses fatores do que propriamente de uma ideologia de esquerda, como é o caso do Pedro Aguiar aqui. A prova que eu tenho a esse respeito é que eu também fiz uma faculdade da qual eu desisti, infelizmente, de economia, no IBMEC, onde a maioria dos alunos era de direita, e eu também passei por situações, tipo um amigo que é amigo até hoje, virar para mim e falar: pô, cara, mas você é tão inteligente, como que você é evangélico? Essa é uma frase extremamente preconceituosa, né? Imagina trocar a palavra evangélico por nordestino. Pô, cara, você é tão inteligente, como que você é nordestino? Percebe como é preconceituoso falar isso com qualquer categoria que você quiser de ser humano? Entendeu? Né? É super preconceituoso. Mas, assim, a gente convive. O cara era de direita, não tem nada a ver com esquerda e tal, né? Tem a ver com uma falta de compreensão do que é o fenômeno evangélico. E aquilo que a gente não conhece, que a gente não compreende, a gente tende a ser preconceituoso com aquilo, né? Em outros ambientes, um ambiente mais elitizado, assim, sei lá, né, não sei o quê, já ouvi que, assim, pô, você é evangélico? Evangélico é a religião da minha empregada. Quer dizer, aí é um preconceito de classe religioso e com tudo que você puder imaginar, mas já ouvi isso também, e não tinha nada a ver com esquerda. Embora as esquerdas tenham um tipo de preconceito específico com os evangélicos, que também precisa ser apontado, que é o seguinte: existe uma determinada classe dentro da esquerda, porque existem muitas esquerdas, né, que não gosta de pobre. Estuda o pobre como objeto e quer mudar as estruturas para não ter mais pobre. Mas gostar mesmo de gente que cheira pobre, que veste pobre, que fala pobre, não quer ter esse contato.
E o fato de Assembleia de Deus ser religião de pobre, os caras não gostam. Eles acham que a gente aliena as pessoas. Agora, mudar a situação do pobre, que a Assembleia vai lá e faz, onde ninguém chega, a Assembleia chega, isso o cara lá de esquerdinha lá dentro da academia não faz, né? Então tem esse lado aí também, certo? Então existe um preconceito indubitável, existe um preconceito inquestionável em relação ao evangélico no Brasil. Ponto. Dos mais variados tipos, nas mais variadas situações, nas mais variadas circunstâncias. Quebrar esse preconceito, em parte, é responsabilidade nossa. Nós, evangélicos, precisamos mostrar que nós não somos um elemento nocivo para a comunidade, por um lado. Por outro lado, nós, evangélicos, também precisamos nos posicionar de maneira a demonstrar que sim, esse preconceito existe e precisa ser combatido, e é injusto. Tem um fantasma aqui. E é terrível, né? Um sintoma de que isso é generalizado é a própria tuitada do seu Pedro Aguiar, né? Se você pegar o Camacho, que é um dos líderes dessa oposição ao Evo, que derrubou o Evo e tal, talvez o principal, ele é um fundamentalista religioso. Mas ele não é um fundamentalista evangélico, ele é católico. Então por que essa raiva com os evangélicos e fascistas? Né? Então assim, não que tenha que ter essa raiva com o católico também, não tem. Não tem que ter essa raiva com ninguém. É um absurdo um professor universitário tuitar um negócio desse. Né? Mas o fato dele singularizar os evangélicos no tweet, sendo que tem vários tipos de organização religiosa envolvidas nessa baderna que está a Bolívia hoje, assim, mostra que tem um negócio aí, um ranço aí com os evangélicos é que são o problema, né? Uma outra coisa que você, que talvez seja crente, que talvez seja evangélico, que está me assistindo agora, precisa entender, é que assim, pelo menos na minha experiência, nas redações, nas grandes redações pelas quais eu passei, embora exista por parte das pessoas, e nem da maioria delas, mas de algumas pessoas, um preconceito contra os evangélicos nas redações, isso eu experimentei, é real, acontece, não existe um complô contra os evangélicos na grande mídia, como muito se tentou fazer parecer durante muitos anos aí nos púlpitos das igrejas. Quando o cara vai lá e denuncia que o pastor que leva dólar dentro da Bíblia e é preso nos Estados Unidos é corrupto, isso não é complô da mídia, o cara é corrupto, tinha que estar preso. Ponto. Cumpriu a sentença dele lá, Estados Unidos liberou e vive a vida agora depois dessa história toda. Isso não é complô da mídia. Né? Nunca, em nenhum momento dentro de redação, alguma matéria minha, ou alguma pauta minha, ou alguma página que eu estava editando de outros jornalistas que trouxeram reportagens, sofreu algum tipo de alteração que tivesse viés religioso. Nunca aconteceu. Eu trabalhei algum tempo nesses veículos de grande mídia. Eu nunca participei de uma reunião de pauta durante alguns anos que eu trabalhei em redação, em alguma reunião de pauta, em que houvesse alguma pauta propositalmente anti-evangélica ou anti-crente. Né? Isso nunca aconteceu. E outra coisa que precisa ser dita é que existe uma grande diferença entre o que é professor de faculdade de jornalismo e o que é jornalismo na redação. A galera que está na academia do jornalismo não tem a menor ideia do que acontece na redação de maneira geral. A redação é um ente próprio. E se as faculdades de jornalismo, sim, tem um ambiente muito de esquerda, e de fato tem, a Casper Libero, onde eu estudei, talvez seja um pouco menos do que outras, mas tem também, as redações são diferentes. Em vários aspectos. Primeiro porque, assim, as redações, elas são de jornais que têm donos, e esses donos de jornal não são comunistas. Ponto. Né? Em segundo lugar, porque uma boa parte dos jornalistas que sobem na profissão dentro das redações, uns mantêm-se de esquerda,
outros acabam aprendendo economia e vão se distanciando um pouco da esquerda e cada vez mais alinham-se para o centro. Outros viram liberais, como eu vi acontecer em alguns casos, e eu, como um liberal conservador, que fiz a faculdade no meio de um monte de gente de esquerda, sem liberal conservador, foi me dado caderno de economia para editar. Né? Eu já editei caderno de economia, sendo eu liberal conservador, então, quer dizer, no Grupo Bandeirantes, quer dizer, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado de achar que toda a mídia tem um grande complô contra os evangélicos, que toda a mídia quer entregar pra gente um material de gente comunista, que existe uma revolução socialista que os jornais estão tentando implementar. Né? Nenhum dono de jornal quer isso. Né? Então, vamos com calma. Né? A mídia brasileira precisa, sim, de muito amadurecimento, de maior profissionalismo, tem muitos defeitos, existe um preconceito contra os evangélicos entre jornalistas, mas não apenas entre eles. Sim, o preconceito contra os evangélicos é disseminado na cultura e na sociedade brasileira. Né? Nós somos muito mal retratados, né? Mas a gente tem que ter calma com essas coisas. Né? Temos que ter muita calma com essas coisas. Né? Então, esse era o recado polêmico. Você veio aqui só pela polêmica? Pô, vai pagar o pecado da polêmica aí, hein? Assiste meu vídeo de oração também, que quando fala de oração não dá view. Né? Fala de polêmica dá view, de oração não dá view. Então vai lá no meu vídeo de oração, dá uma olhada. Eu fiz um vídeo sobre oração recentemente, que, modéstia à parte, eu achei que ficou bem bacana, como manter a disciplina da oração. Acho que vocês vão gostar. E eu tenho uma novidade aqui no canal. A coisa antiga vocês já sabem, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. E se você está interessado em ser parte deste canal, dele ser um pouco mais seu ainda, nós agora temos inaugurada a área de membros desse canal, que você clicando no botãozinho aqui, seja membro, você descobre como você pode apoiar esse canal para que nós tenhamos mais vídeos, uma produção mais intensa, com maior qualidade técnica, e que mais vídeos possam também chegar a mais pessoas. E claro, quando você vira membro, você tem acesso a conteúdo exclusivo, coisas que ninguém mais tem. Para você que é inscrito, tudo continua igual, mas vai melhorar. Vai melhorar, porque eu tenho certeza que vão chegar muitos membros, já tem alguns, e a coisa para você vai melhorar, tanto em frequência de postagem quanto em qualidade delas, tá legal? Então, se você gosta muito desse canal, você tem duas boas notícias. A primeira é que a qualidade vai melhorar, a frequência vai melhorar e vamos alcançar mais gente. A segunda é que você pode fazer parte de tudo isso sendo um membro aqui do canal, tá certo? Esse era o recado que eu tinha para hoje. Ore por mim, por favor. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.